Renegado Podcast aqui. Hoje eu queria falar sobre o brasileiro tanto sucesso, dele prejudicar o sucesso de outras pessoas e se auto-sabotar, né? Na própria vida dele, né? E um dos fatores que gera isso é a inveja, né? E eu não sei vocês, mas inveja é um sentimento que eu mais desprezo. É um sentimento que quando eu vejo em uma pessoa, eu fico incomodado de certa forma, porque pra mim não tem nada mais patético do que você odiar, ou sei lá, ficar com esse sentimento com outra pessoa só porque ela tem algo que você queria ter. Isso pra mim é um sentimento de perdedor, de gente fracassada. Por isso que eu não, que eu desprezo totalmente essa questão. Tanto que o diabo, né? Uma das principais causas da queda dele foi orgulho, né? Porque ele se orgulhava muito, ele tinha muita vaidade por si mesmo. E também por conta de inveja, porque ele queria ser o top 1, né? Ele queria tomar o lugar do Criador. Ele queria ser venerado acima do Criador. O que é uma blasfêmia imensurável, né? Mas enfim, esse vídeo aqui não é sobre religião, Bíblia, Cochipo, até porque eu tenho um playlist sobre isso. E quem quiser vai assistir. Mas eu queria falar sobre essa questão do bochilheiro, né? Porque tem vários tipos de inveja, né? Inveja de algo que uma pessoa tem ou ela conquistou, né? Uma dessas invejas é inveja intelectual, né? O que é isso? Por exemplo, acontece muito, né? Na época de escola, pessoas, ou geralmente aquelas pessoas, aqueles alunos bagunceiros, né? Eles ficam bulinando, ficam maltratando os nerds, né? Daí você pode estar pensando assim, tá, mas por que isso acontece? Uma das causas é isso. Às vezes, o bagunceiro, o cara que é do fundão, ele queria ter a mesma aptidão que o nerd tem para área acadêmica, né? Mais facilidade para resolver questões disciplinares, né? Escolares, né? Então, para ele meio que esconder essa questão, meio que para se mascarar, ele usa do bullying como uma tentativa para se sentir superior ao nerd, né? Porque isso é muito comum em pessoas que sentem inveja, né? Elas querem se sentir superiores às pessoas que elas invejam, porque parece que é um mecanismo muito comum dessas pessoas, né? Isso não acontece só com a questão acadêmica ou coisa tipo, não. Isso também estende para outras áreas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem inveja de uma pessoa que lê, que ela consegue ler, que ela consegue ter uma frequência na leitura. Ela queria ter aquilo, mas não consegue ter. Aí ela começa a dizer que leitura não é tão importante assim, que a pessoa está sendo arrogante por ler. Inclusive, eu vi um vídeo de uma mulher que o cara tá falando exatamente isso, que a mulher era arrogante só porque ela lia, né? Ela tinha o hábito da leitura, né? Tem também a pessoa que inveja a pessoa que tem um certo nível de cultura elevada. Por exemplo, a pessoa que tem uma postura mais firme, mais educada, a pessoa que não se mostra muito, a pessoa que ela não é muito espalhafatosa, como a maioria dos bochilheiros é, porque a maioria dos bochilheiros eles querem se mostrar o tempo todo, é fotinha com bebida no Stories, é vídeo curto no Stories, mostrando balada que ele foi final de semana, festa, coisa do tipo. Então, o bochiqueiro, ele tem essa necessidade de ficar se mostrando o tempo todo, né? Daí, talvez, tenha uma pessoa no bairro dela, ou sei lá, no trabalho dela, que não faz isso. Era uma pessoa mais
culturalmente elevado, digamos assim. Daí a pessoa, ela inveja isso e ela começa a tentar puxar essa pessoa culturalmente elevada pro mesmo abismo que ela tá, né? Ou seja, pra se equiparar a ela, né? Porque na cabeça dela, inconscientemente, ela faz isso porque ela não vai se sentir moralmente inferior a essa pessoa, né? Então isso acontece, né? E além da inveja intelectual, tem inveja física também, né? Fitness, porque tem muita gente que inveja o outro porque ele tem mais disciplina na academia, ele tem um corpo mais bonito que ela, então ela começa a falar que a pessoa ela tá sendo arrogante, que não sei o quê, porque ele fica se mostrando o tempo todo, ou sei lá, ela fala que ficar muito obcecado nessa questão de corpo é algo ruim, que não sei o quê, ou seja, tudo pra dar uma desculpa pro próprio fracasso dela. Isso é muito comum, né? É nos mochileiros, em pessoas que são fracassadas, né? Elas precisam fazer esse joguinho para se sentirem menos inferiores do que as outras, né? Além disso, tem inveja material, né? De querer o dinheiro da outra pessoa, de querer, sei lá, a casa de outra pessoa, os bens dela, o relógio, sei lá, as joias dela, o carro dela, é coisa desse tipo, né? Mas enfim, aonde que eu quero chegar nisso, né? É que, culturalmente, essa questão do mochileiro ser anti-sucesso é algo muito enraizado na cultura brasileira, né? Isso pode acontecer tanto por conta da família da pessoa, tanto pelas influências da mídia e coisas desse tipo, né? Ah, sei lá, eu queria ter algo que saiu agora e uma tal pessoa que eu conheço tem. Então eu vou começar a cobiçar o que essa pessoa tem. Ou seja, é meio que o consumismo levando a pessoa a invejar outra pessoa, né? Porque se essa questão das pessoas se auto-sabotarem, eles não terem disciplina com elas mesmas e começarem a criarem ressentimento de outras pessoas que têm isso, demonstra uma fraqueza populacional do Brasil. E essa fraqueza, essa questão pútrida do Brasil afeta em outras questões, você quer ou não. E outra área também que influencia nessa questão do brasileiro não gostar do sucesso, não gostar de dinheiro, não gostar de falar que venceu na vida, digamos assim, é a questão religiosa, né? Porque muitas igrejas falam que o dinheiro é maligno, né? Por conta daquela passagem mal interpretada sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, né? Só que as igrejas interpretam essa passagem de uma forma totalmente distorcida, né? Meio que dando a entender que ser uma pessoa que almeja uma estabilidade melhor de vida, você já tá pecando. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Se não me engano, é um vídeo sobre igrejas e doações, a parte 2 que eu fiz, que eu falo sobre exatamente isso. Daí eu dou exemplos de Davi e Salomão, que eram ricos, né? Eram ricos e mesmo assim tinham boa relação com Deus, né? Claro que eles tiveram os seus erros, declararam, né? Só que o dinheiro, a fortuna, não foi algo que privou eles de terem uma boa relação com o Criador, né? Mas enfim, eu vou deixar essa questão religiosa em aberto. Se alguém quiser se aprofundar mais, vai lá no meu vídeo, que lá eu explico melhor essa questão, né? E outra área também que me induz essa questão de achar que o sucesso é algo ruim, que não sei o quê, é a questão que muitos acham que só pelo fato de você ter sucesso, você vai perder na humildade, que não sei o que você vai se tornar arrogante com as pessoas.
O que não tem nada a ver, né? Porque o dinheiro, ele só evidencia o que de fato você é, né? Por exemplo, se você é uma pessoa boa, com o dinheiro, isso vai se potencializar, né? E a mesma coisa ao contrário. Se você é uma pessoa boa, você vai usar o dinheiro para fazer caridade, para fazer coisas boas, para fazer projetos que vão ajudar as pessoas, que vão ajudar a sua família, coisa do tipo. Então, essa questão de colocar o dinheiro não é como se fosse algo ruim, só porque aparentemente só de você ser rico você vai se tornar uma pessoa arrogante, é, chata, que não sei o quê. Isso é totalmente imbecil. É uma visão distorcida da realidade e não condiz com o que de fato é, é a verdade, né? E para fechar, esses três pilares é que eu falei, né? Porque tem a questão da inveja, né? Tem a questão religiosa, né? E tem a questão da acomodação, né? A acomodação, por conta das pessoas serem preguiçosas, de procrastinarem, elas meio que copam, elas meio que se iludem, falando assim: ah, sucesso não é algo tão bom assim, porque isso ou aquilo, ou seja, meio que dando uma desculpa pra justificar a covardia delas, por conta da preguiça delas, né? Isso daqui é que eu tô falando, não se explica só a questão financeira e dinheiro, não. Explica também em outras questões, tipo shape, academia, né? Questão mental, né? Intelectual, né? A questão, por exemplo, tem muita gente que inveja a outra pessoa só porque ela tem uma família estruturada, porque ela tem amigos, ela tem um relacionamento estável com alguma mulher aí. E às vezes a pessoa inveja isso, porque ela não teve isso, né? Ou, sei lá, inveja o carisma de outra pessoa. Então, essa questão de sucesso não é algo só restrito à questão financeira. Tem a ver com questões até mesmo imensuráveis, né? É que não dá pra mensurar. Por exemplo, essas questões comportamentais, né? Ou, sei lá, questões do meio, né? Amizades com o chip, porque isso não dá pra você. Não dá pra você escolher se você vai nascer sem ou com isso, né? E tem coisas que eu não citei, né? Por exemplo, a pessoa que inveja outra pessoa por ela ter uma beleza, ou a pessoa que acha que só pelo fato do cara ficar rico, ele fez por meio de coisas ilícitas, né? Crimes e várias outras coisas, né? E uma coisa que eu queria falar é sobre como é muito documentado essa questão de que quando as pessoas fazem sucesso, principalmente esse sucesso financeiro, ou até mesmo esse sucesso, sei lá, físico, digamos assim, é recomendável que ela saia do lugar que ela morava antes, né? Porque eu vejo muitos caras que venceram na vida, que tiveram um sucesso, que falam isso, que falam que quando você tá no lugar que você nasceu, né? No lugar que você foi criado e tem sucesso e você continua lá, geralmente as pessoas ao seu redor, os seus vizinhos, a sua família, ela meio que vai começar a falar mal de você, como se você fosse a pior pessoa do mundo, porque elas mesmo que invejam você, elas vão começar a cobiçar o que você tem e várias outras coisas negativas que pode desencadear você continuar no lugar que você morava antes, né? É mesmo uma questão que pouca gente fala, quer dizer, até tem muita gente que fala isso, mas as pessoas não dão ênfase nisso, né? E pra finalizar, eu queria meio que recapitular o que eu disse com um tema, com um tópico, né? Que eu ainda não falei ainda, que é sobre o mochileiro, ele querer puxar a perna de uma pessoa, né? Meio que trazer uma pessoa que tá tentando crescer na vida, puxar ela para baixo de novo, no mesmo nível que
ela tava antes, né? Por exemplo, isso acontece em várias áreas, com amigos, porque muitas pessoas têm amizades falsas que não sabem. Às vezes do seu lado pode ter uma pessoa que você diz que é sua amiga, mas ela cobiça a sua esposa, ela cobiça a sua namorada, cobiça o seu carro, ou sei lá, ela cobiça o seu emprego, o seu carisma, coisa do tipo. Isso é muito comum, né? Infelizmente. Ou sei lá, na família também, muitos familiares puxam o outro para baixo, meio que ficam questionando certas decisões que o familiar toma como se desacreditasse dele, né? Isso acontece muito, né? Tem até um vídeo que eu fiz sobre o crime de ser homem na atual sociedade, né? E nesse vídeo eu falo sobre uma situação que aconteceu comigo, né? Porque uma familiar minha, e quando eu comecei a treinar, meio que ficava desmotivando eu pra meio que eu parasse de treinar, né? Falando que eu deveria buscar um médico pra isso, que não sei o que, meio que criando falsas métricas, falsas coisas para fazer, pra eu meio que ficar com preguiça e desistir, né? Isso é triste, né? Porque o treino, né, é uma das coisas que mais faz bem pra pessoa, principalmente pro homem, né? E lá naquele vídeo eu falo disso, né? Porque eu era gordo antes, né? Só que depois que eu comecei a treinar, emagreci, minha vida melhorou muito. As pessoas me tratam de uma forma melhor do que antes. Sim, isso é muito verdade. Até a própria familiar que tentou meio que desmotivar eu no começo, agora elogia eu falo que eu tô fazendo certo, eu não sei o quê. Então, isso mostra como se você seguir certas coisas que a sua família fala, pode não ser muito benéfico pra você, né? Eu estou querendo dizer aqui. Daí algumas pessoas podem falar assim: ah, mas que os pais incentivam os filhos a estudar. Isso é um exemplo de como os pais incentivam os filhos sim a crescerem na vida com o tipo. Sim, a maioria dos pais realmente fazem isso, só que aí que tá o problema. Porque a ideia é de que só por você estudar algo, você vai garantir algo melhor na sua vida no futuro, melhorar a sua vida, é uma concepção muito ultrapassada que não reflete a realidade e os tempos atuais, né? Claro que tem alguns cursos que realmente vale a pena ainda, né? Só que são poucos, né? Tipo medicina, TI, esses são os principais, né? Só que você tem que colocar na balança e ver se realmente o que os seus familiares falam, os seus amigos, realmente verdade e realmente reflete em algo que vai te ajudar, né? Porque muitas pessoas ficam presas nas opiniões de outras pessoas e acabam se ferrando no final, né? É igual o exemplo que eu dei antes, né? Porque se eu seguisse o que a minha familiar disse, né? Meio que tentando me desmotivar, provavelmente hoje eu estaria gordo ainda, né? Eu estaria mal, né? Com o corpo totalmente mal de saúde, sem forma. Então, você tem que analisar o que as pessoas estão falando e ver se realmente faz sentido, né? E outra área também que as pessoas tentam te puxar para baixo é o trabalho, né? Porque as pessoas no trabalho geralmente não querem que você evolua, né? Na maioria das vezes, porque no ambiente de trabalho é um ambiente de competitividade, né? Não adianta querer romantizar o trabalho e falar que todo mundo é amigo no trabalho, que todo mundo é unido, ou tipo, não, isso daí é mentira. Por exemplo, se aparecesse uma vaga amanhã em uma empresa que ganha um bom salário e tem mais dias de folga, só que para conquistar essa vaga, a pessoa da empresa teria que fazer politicagem, teria que fazer trapaças para conseguir o que ela quer, ela vai fazer. Isso é um fato. Então, querer criar essa visão romantizada do trabalho é algo totalmente infantil
que só uma pessoa que tem uma visão muito ingênua do mundo consegue conceber, né? Porque, por exemplo, se você tenta evoluir, crescer no ambiente de trabalho, eu vou tentar te tirar do foco, vou tentar criar meios para você sair daquela vaga e várias coisas desse tipo, né? Porque uma das coisas que mais gera inveja nas pessoas é a questão do trabalho, né? Porque por meio do trabalho você consegue outras coisas, né? Dinheiro, status, coisa tipo. Então, uma das áreas que mais instigam a inveja era de trabalho, né? Isso é um fato, né? Para finalizar, eu queria fazer uma reflexão aqui. Que é assim, ó. Analisando essas questões que eu falei nesse vídeo, sobre os mochileiros não querendo sucesso, seja por inveja, seja por comodismo, ou seja por uma visão errada que a igreja, seja por ela achar que o sucesso vai deixar ela arrogante ou tipo, as pessoas não vão gostar dela. Analisando isso, pensa comigo, se o próprio brasileiro não quer o sucesso e despreza ou inveja quem consegue, como o país como um todo vai melhorar, vai dar certo? Não existe isso, né? A mudança começa no micro, né? E depois vai pro macro. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que primeiro a população teria que ter um nível de cultura mais alto para depois querer mudar as altas constituições do governo, das organizações institucionais, né? E é isso. Foi isso que eu queria dizer. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. A reflexão eu queria passar isso. Muitos mochileiros desprezam ou têm medo do sucesso por conta dessas três questões que eu me aprofundei no vídeo, né? Sobre comodismo, sobre inveja por parte das pessoas, seja por viés religioso, de igreja, né? É que deturpa a Bíblia a bel prazer pra meio que doutrinar os fiéis, né? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o áudio, porque o meu áudio do celular é também abafado, é também ruim. Não sei se é por conta que eu arrumei o meu celular recentemente. Daí você pode ter mexido nisso, no microfone. Daí pode ter piorado a qualidade do áudio do vídeo, né? Mas é isso. Espero que vocês não liguem muito pra isso. E é isso, falou.